Muito bom dia a todos. Peço atenção para o momento de audiodescrição, atendendo o compromisso do Ministério Público do Maranhão, com inclusão e com um cerimonial mais acessível, oportunizando maior acessibilidade e inclusão social em eventos da instituição. Eu me chamo Ronald Camilo, sou mestre de cerimônias do Ministério Público do Maranhão. Sou um homem negro, alto, cabelos pretos e curtos, uso barba. Estou trajando um terno preto, camisa branca, gravata azul e sapatos pretos. Estou posicionado ao seu lado esquerdo, próximo a uma tribuna acrílica transparente. Atrás temos um palco que está bem à sua frente, com uma grande cortina em tecido azul. Tem os mastros com as bandeiras do Brasil, do Maranhão e do Ministério Público. Cadeiras vermelhas, onde estará sentados daqui a pouquinho o Egrégio Colégio de Procuradores. Um pouco mais à frente, ainda no palco, temos as cadeiras azuis, que será a composição da nossa mesa de autoridades. Mais à frente das autoridades presentes no evento, seguimos com as caixas de som e também das caixas de retorno, além de ornamentação com folhagem. A plateia é formada por 2 blocos de cadeiras na cor vermelha e conta com espaços mais lugares e referências devidamente sinalizadas. As saídas de emergência estão posicionadas do lado esquerdo e do lado direito desse auditório. Este evento conta também com a presença de 2 profissionais intérpretes de Libras, a Rita e a Socorro. Desta forma, essa gestão proporciona maior e melhor acessibilidade e inclusão social em eventos do Ministério Público do Maranhão. Hoje, 27 de maio de 2025, em sessão solene, o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça dará posse aos excelentíssimos promotores de justiça, Dr. Valdemir Cavalcante Lima, e a excelentíssima promotora de justiça, doutora Márcia Lima Boade, no cargo de Procurador de Justiça. Neste momento, acompanharemos a entrada do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, tendo à frente o seu presidente, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Danilo José de Castro Ferreira. Regina Lúcia de Almeida Rocha. Eduardo Jorge Rio e Nicolau. Iraci Martins Figueiredo Aguiar. Ana Lídia de Melo e Silva Moraes. Terezinha de Jesus Anchieta Guerreiro. Regina Maria da Costa Leite. Paulo Roberto Saldanha Ribeiro. Rita de Cássia Maia Batista. Maria de Fátima Rodrigues Travassos Cordeiro. Marileia Campos dos Santos Costa. Joaquim Henrique de Carvalho Lobato. Carlos Jorge Avelar Silva. Lízia de Maria Brandão de Sá Costa.
Vileno Bezerra Neto. José Ribamar Sanches Prazeres. Nossa mesa de honra desta solenidade já está presente o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Dr. Danilo José de Castro Ferreira. Convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado do Maranhão, Valdênio Nogueira Caminha, neste ato representando o governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão. A excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público do Maranhão, Maria de Fátima Travassos Cordeiro. A desembargadora Oriana Gomes, neste ato representando o Tribunal de Justiça do Maranhão. O senhor Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Dr. Vileno Bezerra Neto. A senhora Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, doutora Regina Maria da Costa Leite. O senhor Diretor da Escola Superior do Ministério Público, José Ribamar Sanches Prazeres. O senhor Presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão, doutor Carlos Augusto Soares. O senhor secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Maranhão, Daniel Clube, neste ato representando o presidente da OAB, Caio Saraiva. Pode ser. Para declarar aberta esta sessão, com a palavra o senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Danilo José de Castro Ferreira. Estado do Maranhão, em posse do Dr. Valdemir Cavalcante Lima e da doutora Márcia Lima Buarque, do cargo de Procurador de Justiça do Ministério Público. E para recepcionar os empossados, convido os senhores Procuradores de Justiça, doutora Rita de Cássia Maia Batista e doutor Joaquim Henrique Lobato. E convido para adentrar o empossando o doutor Valdemir Cavalcante Lima, promovido pelo critério de merecimento no dia 7 de abril de 2025, em sessão do Egrégio do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão.
Convidamos a todos para a imposição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional, que será interpretado pelo maestro Ronaldo Oliveira e acompanhado pela pianista Angélica Marques. Em Pirangas, margens próximas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu resone límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, imável do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, puras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais rica, teus insônios lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o mapa o que ostenta ser estrelado, e diga ao verde louro dessa fórmula, mas no futuro e glória no passado, com as cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta, detém-me quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Podemos encerrar. Em tempo, convidamos a compor o nosso dispositivo de honra, a nossa mesa de honra, o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Paulo Velter. Convidamos a tomar assento em nossa mesa de honra. Dando prosseguimento a essa sessão solene, convidamos o Procurador de Justiça, o Dr. Valdemir Cavalcante Lima, para prestar juramento.
juramento bem e fielmente cumprir as Constituições Federal e Estadual, as leis do país, as leis do Ministério Público e as leis do Estado do Maranhão, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, bem como exercer com retidão o cargo de Procurador de Justiça, para o qual foi promovido. Convidamos a Procuradora de Justiça em Poçano, a doutora Márcia Lima Boatem, para prestar o juramento. Prometo bem e fielmente cumprir as Constituições Federal e Estadual, as leis do país, as leis do Ministério Público e as leis do Estado do Maranhão, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como exercer com retidão o cargo de Procuradora de Justiça, para o qual fui promovida. Na sequência dos atos protocolares, procederemos à leitura do termo de posse, que será feita pela senhora secretária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, a Procuradora de Justiça, doutora Marileia Campos dos Santos Costa. Bom dia a todos. Termo de compromisso, posse e exercício que prestam os promotores de justiça Valdeni Cavalcante Lima, titular da 16ª Promotoria de Justiça Criminal, segundo promotor de Justiça da Investigação Criminal do Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha, de entrância final, promovido por merecimento para a 22ª Procuradoria de Justiça Civil. Márcia Lima Boatem, titular da 13ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo Judiciário de São Luís, promotora de Justiça de Direitos Fundamentais, da Comarca da Ilha de São Luís, de entrância final, promovida por antiguidade para a 23ª Procuradoria de Justiça Civil, ambos com atuação junto à 8ª Turma Civil de segunda instância, vagas criadas pela Resolução número 157/2024, tendo em vista o que consta dos processos números 3738/2025 e 6355/2025. Aos 27 dias do mês de maio de 2025, nesta cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, em sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, realizado nesta data, compareceram os promotores de justiça Valdeni Cavalcante Lima, titular da 16ª Promotoria de Justiça Criminal, segundo promotor de investigação criminal da Comarca da Ilha de São Luís, e Márcia Lima Boatem, titular da 13ª Promotoria de Justiça Especializada do Termo Judiciário de São Luís, promotor de Justiça de Direitos Fundamentais da Comarca da Ilha de São Luís, de entrância final, promovidos respectivamente para a 22ª e 23ª Procuradoria de Justiça Civil, ambos com atuação junto à 8ª Turma Civil de segunda instância, por meio dos atos 102/2025 e 119/2025, assinados pelo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Danilo José de Castro Ferreira, com base nos artigos 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, 94, parágrafo 2º da Constituição Estadual, 77 e 78 da Lei Complementar número 13,
91. Declarar os compromissandos que vinham prestar o compromisso bem e fielmente cumprirem as funções do cargo para o qual foram promovidos, o que, pelo Procurador-Geral de Justiça, lhes foi deferido o compromisso e lhes dava posse, na forma da lei, para constar, depois de lido e achado conforme o presente termo vai devidamente assinado pelo Procurador-Geral de Justiça e pelos compromissados. Para assinar o termo de posse, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Danilo José de Castro Ferreira, que se faz acompanhar do Dr. Valdemir Cavalcante Lima e da doutora Márcia Lima Boada, para procederem à assinatura. Agora, o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Danilo José de Castro, fará a entrega da medalha do mérito Celso Magalhães aos procuradores recém-possados, que logo após tomarão assento no egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Doutora Márcia vai receber então a medalha do mérito Celso Magalhães. Doutor Valdemir pode tomar assento, então, no egrégio colégio. Doutora Márcia. Passaremos então às falas das nossas autoridades. Queremos convidar o presidente da Associação do Ministério Público do Maranhão, Dr. Carlos Augusto Soares. Senhoras e senhores, muito bom dia. Eu peço vênia para cumprimentar a todas as pessoas aqui presentes, na pessoa do nosso Procurador-Geral, Dr. Danilo, e nas pessoas do Dr. Valdemir e da doutora Márcia Boada, os homenageados de hoje, por que não? Hoje, para o Ministério Público do Maranhão,
é um dia de festa. É um dia muito significativo, porque na sua trajetória de tanta construção, na sua trajetória de construção de uma sociedade mais justa e solidária, nós temos aqui tanta história reunida, pessoas que estiveram na origem do que hoje é o Ministério Público, mas pessoas que também olham para as demais fileiras dessa instituição e encontram em cada lugar um promotor, uma promotora de justiça que diuturnamente trabalha na construção dessa sociedade mais justa e solidária. E hoje nós temos este acontecimento cheio de gratificação para todos nós do Ministério Público, em que dois colegas progridem na sua carreira e não apenas chegam a um porto, mas chegam a um novo ponto de partida. É preciso enfatizar isso porque essa é a história do Ministério Público. Não é uma história de chegada, é uma história de um caminhar constante, de construção, de luta e de vitórias. Vitórias quase nunca fáceis. Quem vive no Ministério Público sabe que cada dia é uma nova batalha. Mas isso é gratificante, porque as batalhas vencidas facilmente talvez não sejam batalhas tão grandiosas, tão valiosas. E quero finalmente registrar aqui a importância do rito. O rito comemora. Traçar toda uma caminhada, chegar a esse novo ponto de partida, e isso não ficar registrado de maneira solene, de maneira marcante, para a posteridade. Talvez esvaziasse um pouco o contentamento, porque também é preciso haver contentamento. Então, este momento não é meramente uma solenidade, é realmente um festejar, é o sentido do rito. E a Associação do Ministério Público do Maranhão felicita os dois novos procuradores de justiça, o doutor Valdemir Cavalcante e a doutora Márcia Guater. Deseja muito sucesso na sua nova trajetória. Parabenizo-os por esse sucesso já alcançado, porque também é um sucesso. E, para finalizar, quero aqui deixar o meu abraço carinhoso a todos os meus colegas, todas as minhas colegas e a todas as autoridades aqui presentes. Muito obrigado. Ouviremos nesse momento a Procuradora de Justiça, a doutora Márcia Lima Guarda. Bom dia. Meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Danilo de Castro, excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Fátima Travassos, egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, excelentíssima senhora desembargadora doutora Oriana, minha amiga, doutora Oriana Gomes, que eu tive o prazer de trabalhar com ela, neste ato representando o Tribunal de Justiça, o desembargador Dr. Walter, presidente do TRE, excelentíssimo senhor presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, Dr. Carlos Augusto Soares, nas pessoas de quem cumprimento a mesa de autoridades. Dr. Daniel Brum, secretário-geral da OAB, e demais autoridades, meus familiares, convidados deste evento. Hoje,
Ao assumir o cargo de Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão, sinto-me profundamente honrada e ciente da minha imensa responsabilidade que esta função representa. Este momento marca uma nova etapa da minha carreira, construída ao longo de 35 anos de dedicação ao direito e à justiça, e que enche-me de gratidão e determinação para continuar defendendo os direitos sociais. O Procurador de Justiça, em segunda instância no Brasil, membro do Ministério Público, exerce suas atribuições nos tribunais de recurso, defendendo a ordem jurídica e os interesses sociais. Seu papel principal é atuar em processos de maior complexidade, envolvendo recursos ou casos de relevância. Diferentemente dos promotores de justiça, que atuam na primeira instância, o procurador de justiça trabalha em instâncias superiores, revisando decisões já tomadas e buscando a correta aplicação da lei. A minha formação em Direito, iniciada na Fundação Educacional da região de Blumenau e posteriormente aprimorada com mestrado em Master of Law in International Legal Studies, International Human Rights, pela American University Washington College of Law, moldou minha visão sobre o papel fundamental do Ministério Público na promoção e defesa do Estado Democrático de Direito. A vivência acadêmica e profissional, tanto no Brasil quanto no exterior, proporcionou-me uma compreensão ampla das questões jurídicas, especialmente aquelas relacionadas aos direitos das minorias. Ao chegar na instância final, eu fui titularizada na Promotoria de Justiça do Cidadão, que depois passou a ser intitulada 13ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Fundamentais, área onde atuei por mais de 25 anos, primando pelo atendimento ao público e na solução de diversos problemas sociais, através da instauração de notícias de fato, procedimentos administrativos, inquéritos civis, na promoção de ações civis públicas, objetivando a implementação de políticas públicas, procedimentos investigatórios criminais, oferecimento de denúncia nos crimes relativos à igualdade racial, minorias e grupos étnicos. Ainda como promotora, realizei inspeções anuais nas seguintes unidades e equipamentos que executam serviços socioassistenciais destinados às pessoas em situação de rua, conforme estabelece o artigo 2º da Recomendação número 60 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo POP, abrigo institucional masculino, abrigo para mulheres Elisângela Cardoso e casa de acolhida temporária. Atribuições da minha promotoria. Nos últimos anos foram ajuizadas cerca de 30 ações civis públicas, instauradas 100 procedimentos extrajudiciais em tramitação, realizadas 63 audiências extrajudiciais, foram oferecidas 143 denúncias criminais por racismo e intolerância, e ainda 339 inquéritos policiais sendo investigados
investigados pela Delegacia de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, a DECRAD. Eu gostaria de ressaltar, entre tantas atribuições da 13ª Promotoria de Justiça Especializada dos Direitos Fundamentais, que é uma promotoria que eu amo de paixão, tá? Elencada nas resoluções 27/2015 de 2000, de 134/2023 do Colégio de Procuradores de Justiça, que está a defesa da igualdade racial das minorias e dos grupos étnicos. Nesse âmbito, uma das mudanças recentes mais significativas foi a alteração da legislação do crime de racismo com a transferência do crime de injúria racial do Código Penal para a lei de racismo, em relação aos crimes relativos à raça, cor, procedência nacional, tá? Inserido pelo artigo 2º-A, que é a injúria na lei de racismo. Essa modificação trouxe maior gravidade à conduta, tornando o crime inafiançável e imprescritível. Além de aumentar a pena, tornou a ação penal pública incondicionada, reafirmando o compromisso do ordenamento jurídico brasileiro no enfrentamento ao racismo em todas as suas formas. Da experiência que acumulei atuando no combate à discriminação em todas as suas formas, percebo o quão urgente é a criação de uma vara criminal para processamento e julgamento dos crimes de preconceito. Assim como faz-se necessária uma Procuradoria de Justiça especializada com atribuições para conhecer dos fatos lesivos aos direitos sociais e aos individuais indisponíveis da pessoa humana, entre outros, os relativos à igualdade racial, minorias e grupos étnicos. Cabe ressaltar também a equiparação da homofobia e da transfobia ao crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal, reforçando a proteção da dignidade da pessoa humana e assegurando que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero seja igualmente punida com rigor da lei. Da mesma forma, o Ministério Público tem um papel essencial na defesa da diversidade e da inclusão social, garantindo os direitos fundamentais sejam plenamente respeitados, independente de cor, gênero, religião, orientação sexual e identidade de gênero. Ao atribuir ao Ministério Público a missão institucional correspondente à defesa dos interesses sociais indisponíveis e dos direitos difusos, o legislador constitucional, representando a soberania da vontade popular, depositou nesta instituição a confiança de que se caracterizaria como uma guardiã das chamadas direitos sociais, conforme discriminados no artigo 6º da Constituição Federal. É imprescindível que todos sejam tratados com dignidade e respeito, em um ambiente social livre de discriminação e preconceito.
Recentemente, esse trabalho foi aprimorado com a adesão da minha promotoria, que deixo agora, a promotoria ao PADUM, Programa de Atuação em Defesa de Direitos Humanos e Enfrentamento do Racismo, da LGBTfobia, da intolerância religiosa, direito das pessoas em situação de rua, direito à segurança alimentar e nutricional, e direito das comunidades quilombolas, criado pela CECINT, na ex-gestão do ex-procurador-geral, Dr. Eduardo Nicolau. Trata-se de um trabalho primoroso, sem precedentes no Brasil, elaborado pelo colega José Márcio Maia Alves, que, a propósito, eu adoraria vê-lo como titular da promotoria que deixo nesta oportunidade. É um colega que tem aptidão para aquela unidade e é muito respeitado pelas lideranças dos movimentos sociais em defesa das minorias em São Luís. Faria um excelente trabalho e continuaria o legado de sintonia do Ministério Público com os interesses dos mais necessitados da capital. A intenção é combater o racismo estrutural, o racismo cultural, o racismo institucional, o racismo religioso, o racismo recreativo, o racismo por homofobia, atuando com a consciência de que o Ministério Público é uno e indivisível e que a convergência entre promotores e procuradores é essencial para a defesa dos direitos, dos interesses sociais. Nessas funções devem ser exercidas, nossas funções devem ser exercidas com unidade e cooperação, sem que opiniões particulares se sobreponham às leis, às resoluções, aos princípios institucionais e às necessidades da coletividade. A própria Constituição Federal Brasileira faz constar, já em seu preâmbulo, como valores supremo de uma sociedade fraterna e socialmente harmônica, o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça social, bem como uma república fundada na dignidade da pessoa humana, tendo como objetos, dentre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais e o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação. Está na nossa Constituição. No que tange a tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário e que tratam de igualdade, bem como de proibição de discriminação, pode-se citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. O Ministério Público do Maranhão, através do Programa de Atuação em Defesa dos Direitos Humanos, PADUM, de enfrentamento do racismo e da LGBTfobia e da intolerância religiosa, destaca que a garantia de uma vida livre de violência e discriminação para a população negra no Brasil, em especial no Maranhão, exige dos atores do sistema de justiça, notadamente do Ministério Público, uma postura proativa,
no enfrentamento do racismo institucional e na defesa dos direitos fundamentais dessa população, em outros âmbitos da vida e sociedade, de modo a concretizar o dever constitucional de construir relações sociais livres, justas e solidárias, sem preconceito e discriminação de qualquer natureza. Portanto, enfrentar a discriminação em todas as suas formas não é apenas uma questão de justiça, mas também uma medida essencial para a promoção do bem-estar coletivo e o fortalecimento dos valores fundamentais de respeito, empatia e igualdade. Essa é a do Ministério. Reafirmo, portanto, minha postura legalista. Ajo estritamente de acordo com a lei, pois é a legislação que deve nortear nossas condutas e decisões, estando sempre acima de opiniões individuais ou particulares. O direito é a ferramenta fundamental para a manutenção da ordem social e da justiça. Paralelamente, mesmo com tantas atribuições da minha promotoria dos direitos fundamentais, ao longo de todos esses anos, empenhei-me respondendo nas áreas do direito penal, direito de família, direito do consumidor, meio ambiente, eleitoral, direito da saúde, fazenda pública, itinerante, educação, registros públicos, entorpecente, varas criminais, no combate à violência doméstica, na defesa da criança e do adolescente, em audiências de custódia, plantões relacionados a atos infracionais cometidos por menor infrator, turma recursal, nos juizados especiais criminais, tendo respondido também por 3 procuradorias. Tudo isso fortaleceu minha convicção de que o Ministério Público deve ser um instrumento eficaz na promoção da equidade e da justiça social, em defesa da população em situação de vulnerabilidade. Assim, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de aprofundar meus conhecimentos em diversas áreas de direito. Esse contínuo aperfeiçoamento reflete meu compromisso com a excelência na prática jurídica. Acredito que, como operadores do direito, devemos estar sempre preparados e atualizados para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças sociais e legais. Como bem declarou o Papa Francisco, no seu último discurso de Páscoa, que foi proferido por um membro do clero, estou ficando emocionada. Não pode haver paz sem liberdade religiosa, liberdade de pensamento, liberdade de expressão e respeito pela opinião dos outros. Eu quero agradecer a Deus por permitir que eu chegasse até aqui. Também expressar minha profunda gratidão aos meus colegas, cuja parceria e apoio foram e continuam sendo fundamentais para o meu crescimento profissional. Em especial ao Dr. José Henrique, que está me devendo a sua presença, que orientou-me no início da carreira, bem como atuou na busca pelo aprimoramento das atribuições da minha promotoria. Agradeço também a doutora Celene, que ainda na época em que ela atuava como promotora,
incentivou-me a ingressar no mestrado e, junto comigo, ajudou a escolher o programa mais adequado para que eu pudesse contribuir da melhor forma com a nossa instituição. O LLM em Direitos Humanos Internacionais foi extremamente importante para a minha trajetória profissional. Muito obrigada, doutora Selene. Agradeço também aos meus familiares, em especial aos meus pais. Mas, obrigada. Aos meus familiares, em especial aos meus pais que cuidaram dos meus filhos enquanto eu precisava atuar nas promotorias do interior. Eles eram muito pequenos, inclusive eu já era muito pequeno, começou a morder todo mundo na escola nessa época. Eu fui chamada na escola. Ao meu cunhado Jorge Rachid, que sempre me apoiou com frases de otimismo. Agradeço aos meus filhos, minhas famílias, em especial aos meus pais, que cuidaram dos meus filhos. Agradeço também aos meus amigos e ao meu gabinete, que sempre estiveram ao meu lado, oferecendo suporte e encorajamento nas diferentes fases da minha vida, da minha carreira. E que junto, essa promotoria me deixou muito sensível, viu? Promotoria de Direitos Humanos, a gente deixa pra gente ficar assim, né? E que juntos possamos continuar a construir um Ministério Público cada vez mais forte, justo e atuante, sempre em benefício da sociedade maranhense, de acordo com a lei maior. Muito obrigada. Nós somos parceiros de skate. Procurador-Geral do Estado, representando o governador. Nós fazemos surf, skate juntos. Já caímos algumas vezes. Nesse momento, os servidores do gabinete da doutora Márcia Quadra vão prestar uma homenagem. Receberá também uma homenagem dos familiares, que será entregue. Com a palavra, o Procurador de Justiça, Dr. Valdemir Cavalcante Lima.
eu salvo essa dileta mesa na pessoa do Procurador-Geral do Estado, Dr. Valdênio Nogueira Caminho, neste evento representando o governo do Estado. Eu quero também saudar os juízes aqui presentes, os desembargadores, na pessoa da excelentíssima doutora Oriana Gomes, neste ato representando o Tribunal de Justiça. Quero cumprimentar os meus colegas que estão aqui, doutores, promotoras de justiça, e saudá-los em nome do nosso excelentíssimo presidente da ANPEN, o doutor Carlos Augusto Soares. Excelentíssimos integrantes desse egrégio Colégio de Procuradores, confesso que eu gostaria muito de saudá-los, citando inclusive o nome de cada um, porque conheço e sou sabedor do trabalho árduo, do empenho que tem desenvolvido nesse colégio em prol da nossa instituição. Como isso não é possível em razão do tempo, peço permissão para saudar esse egrégio colégio em nome do senhor Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, que é o presidente, doutor Danilo José de Castro Pereira. Minhas senhoras, meus senhores, funcionários, segurança, minha querida família. Certamente hoje é um dos dias mais importantes da minha vida, pois eu estou sendo empossado oficialmente no cargo de Procurador de Justiça, que significa o topo da carreira de membro do Ministério Público Maranhense. Uma história que começou em 1991. São, portanto, 34 anos de dedicação e amor a essa nossa instituição. Evidentemente, senhoras e senhores, que junto com a alegria e entusiasmo, vem também a enorme responsabilidade de fazer parte desse egrégio Colégio de Procuradores. Minha primeira comarca foi do município de João Lisboa, onde passei pouco tempo, cerca de 6 meses, tendo logo sido promovido por antiguidade para a comarca de Santa Luzia do Tite, de segunda entrância, cidade de muitos conflitos agrários, local onde, apesar de ter exercido o mundo ministerial por pouco tempo, tive a oportunidade de ser agraciado com o título de cidadão luziense pelo bom desempenho e trabalho ali prestado, que muito me orgulho. Removido por permuta para a comarca de Carolina, no ano de 1992, lá oficiei também por pouco tempo, aproximadamente 3 meses, dos quais um deles em gozo de férias. Não obstante o curto período nessa comarca, percebi que ali não existia o Conselho Tutelar, pelo que, num trabalho conjunto com a Câmara Municipal, diretores e professores dos colégios, providenciamos a sua instalação, organizando e presidindo a eleição e dando posse aos conselheiros. Em 1993, já promovido por merecimento para a comarca de Imperatriz, assumi a 3ª promotoria criminal daquela comarca, onde vivi uma das maiores e desafiadoras experiências do Ministério Público. Pois no dia 6 de outubro de 1993, a cidade amanheceu estarrecida com a notícia do assassinato do então prefeito Renato Cortes Moreira. Na verdade, senhoras e senhores, foi um período muito difícil e desafiador para todos os promotores criminais daquela comarca. Com a finalidade de elucidar o crime, o governo do Estado deslocou toda a equipe da segurança pública do Estado para a cidade de Imperatriz, e a então procuradora de Justiça, doutora Alimar Figueiredo, designou que todos os promotores criminais daquela comarca acompanhassem as investigações.
A equipe, na ocasião, era composta pelos valorosos promotores de justiça, Roberto Carvalho Veloso, hoje desembargador federal, Antônio Dias da Luz, procurador de justiça aposentado, Alfileno Bezerra Neto, procurador integrante desse colégio, você vai lembrar muito bem, André Márcia Ribeiro de Souza, valorosa promotora, e eu, Valdemir Cavalcante Lima. Foi um árduo trabalho, muitas vezes nos dividíamos para acompanhar os depoimentos que eram tomados em delegacias distintas e às vezes no batalhão da Polícia Militar, de onde tínhamos que sair escoltados por volta de 3 ou 4 horas da madrugada. Mas é certo que cumprimos a nossa missão. O crime foi esclarecido, os responsáveis processados e punidos. Fiz este relato para dizer que dessa investigação de um crime de assassinato emergiram 2 outras investigações, ambas por mim conduzidas. Primeiro, uma investigação empreendida em um procedimento investigatório criminal relacionado a crimes de corrupção, por mim inicialmente instalado como titular da 3ª Promotoria Criminal daquela comarca, o qual veio a ser concluído quando eu já estava promovido para esta capital, exercendo a função junto à Assessoria Especial do Procurador-Geral de Justiça. Ocorre que, após a minha promoção, essa investigação ficou paralisada e, a pedido do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jamil Gedeon, fui designado para, no período de 1 mês, voltar a presidir as investigações naquela comarca e assim dar seguimento ao procedimento, o qual culminou no indiciamento por crime de corrupção de um então deputado federal da região e outras 9 pessoas. A doutora Helena lembra bem disso. Sendo que, em razão do foro privilegiado do parlamentar, aquela investigação foi conduzida ao STF, foi encaminhada ao STF, Supremo Tribunal Federal. Em 1994, fui removido para a 1ª Promotoria Cívica Imperatriz e naquela promotoria, com atribuição de defesa do patrimônio público, instaurei um inquérito civil com o fito de apurar denúncia de desvio de verbas da Prefeitura de Imperatriz durante a gestão do então prefeito Renato Porteiro. A conclusão desse inquérito deu origem à primeira ação civil pública no estado do Maranhão para a restituição dos valores desviados do patrimônio público, no caso do município de Imperatriz. Em janeiro de 1996, fui promovido por merecimento para a comarca de São Luís, então de 4ª instância, onde, como promotor substituto, exerci por um tempo minhas funções junto à Curadoria do Patrimônio Público de Defesa da Ordem Tributária. Era esse o nome da promotoria na época. Dentre os vários inquéritos civis públicos por mim instaurados e conduzidos à frente daquela promotoria de justiça, destaca-se o chamado inquérito dos delegados calças curtas. É um nome até engraçado. Mas eram assim chamados delegados nomeados para exercer o cargo de delegado, sem que tivessem aprovação em concurso público ou mesmo diploma de bacharel em Direito, como exigido pela Constituição Federal. Logo que constatei essa situação irregular, e diante das queixas de inúmeros colegas do interior, quando se deparavam com delegacias comandadas por sargentos de polícia, e aqui eu não tenho nenhum problema com relação à polícia militar, mas cada um na sua função, sem nenhum preparo para o cargo de delegado, comprometendo as investigações e as conclusões dos inquéritos, baixei a portaria e instaurei o inquérito civil público para apurar a situação. Concluído e relatado o inquérito, minuta da ação civil pública pronta, eis que a então governadora do Estado, a doutora Rosiana Sarney, fez um aceno através do então Procurador-Geral de Justiça, o doutor Jamil Gedeon, de que estava disposta a fazer um acordo. Assim, senhoras e senhores, não tive a vaidade de propor a ação civil pública. Repito, a minuta da ação estava pronta. Entramos no acordo com o governo do Estado, que se dispôs a realizar o concurso para delegado de polícia no prazo de 1 ano, o que de fato se consumou, tendo o egrégio Conselho Superior do Ministério Público aprovado o devido termo de ajustamento de
governadora cumpriu o acordo, realizando o concurso. Fiz questão de trazer à lume esse fato, porque, a meu sentir, ele ilustra a atuação do Ministério Público que eu almejo. Um Ministério Público ativo e resolutivo e independente, pois ingressar com a ação civil pública, transcorrer toda a instrução e até conseguirmos a decisão judicial, demandaria muito mais tempo do que o cumprimento do acordo. Senhoras e senhores, às vezes fico a pensar o que seria da nossa instituição, da nossa sociedade, se não fosse o Ministério Público. Pois em todas as áreas de serviços prestados à sociedade, ali existe um promotor de justiça atuando. Assim nós temos promotoria da infância e juventude, da saúde, da educação, dos direitos humanos, da defesa do patrimônio público. A doutora Márcia acabou de falar do quanto ela trabalhou nos direitos humanos, do meio ambiente, do idoso e do deficiente, as promotorias cíveis de família, que também fazem o trabalho, sem esquecer do árduo trabalho que é feito pelas promotorias criminais que atuam no combate à criminalidade e em defesa da sociedade. Esse é o Ministério Público que eu acredito. É esse o Ministério Público que eu acredito. Um Ministério Público destemido, resolutivo, Ministério Público que trabalha em prol da sociedade. O Ministério Público de Celso Magalhães, que enfrentando um sistema poderoso de sua época, levou as barras dos tribunais à baronesa de Grajaú por ter assassinado um escravo. Vejam bem, senhores, algo impensado naquela época. Também existe o Ministério Público da Lava Jato, o qual, embora hoje sofra críticas por eventuais exageros dos seus agentes, enfrentou um sistema poderoso, promovendo a maior ação contra a corrupção já conhecida em nosso país. Entretanto, lamentavelmente, hoje se encontra totalmente desmantelado. Todos os condenados soltos e os valores confessadamente desviados dos cofres públicos sendo devolvidos aos corruptos, produto do crime sendo devolvido aos criminosos. Assim, senhoras e senhores, seja no âmbito estadual ou federal, o Ministério Público sempre terá muito trabalho no combate à corrupção, pois nem deu tempo à sociedade se esquecer da Operação Lava Jato, eis que surge um novo escândalo de corrupção, o chamado aposentado. Talvez seja esse o nome que podemos chamar. Consistente no desvio de verbas da aposentadoria de pessoas idosas, pessoas vulneráveis, que, segundo o noticiário, já ultrapassa a soma de 90 bilhões de reais. É repugnante. Mas o Ministério Público de Celso Magalhães é forte e corajoso e jamais se encurva a qualquer situação fora do ordenamento jurídico, pois deverá sempre estar ao lado da sociedade, empunhando a lei como bandeira. A nossa missão está consagrada no artigo 127 da Constituição Federal. E eu me lembro bem, quando ingressei no Ministério Público de Celso Magalhães, no ano de 1991, segundo o certame realizado após a promulgação da Constituição de 1988. Quando a então Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elimar Figueiredo, e eu quero, nesse momento, fazer um recorte no meu discurso para render minhas homenagens àquela guerreira ministerial. E a doutora Elimar, ao receber novas turmas de procuradores de justiça, em seu discurso de posse dos novos promotores, costumava abrir a Constituição Federal e lia o caput do artigo 127. E depois dizia assim: vocês são responsáveis pela aplicação e cumprimento desse artigo. E o que diz o artigo 127 da Constituição Federal? O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Portanto, doutor Danilo, somos responsáveis pela defesa da ordem jurídica. Na ordem jurídica está incluído o devido processo legal. E é por isso que sou de opinião de que todo e qualquer processo interessa ao Ministério Público, seja ele civil ou criminal. Porque quando o Ministério Público não é parte, ele atua como custos legis, como fiscal da lei. O devido processo legal representa a garantia jurídica. A propósito, se por um lado a lei penal representa um direito do Estado de punir aquele cidadão que infringe as regras sociais, a lei processual penal é um direito do cidadão de ter a certeza de que o Estado cumprirá as regras de persecução penal, sem o que não haverá Estado de Direito e não haverá democracia. Desse modo, senhoras e senhores, vejam a importância da missão que nos foi dada. Nesse diapasão dentro do processo, como titular da ação ou como fiscal da lei, temos que observar questões como, por exemplo, juízo competente. Se aquela ação está sendo processada no juízo competente, se determinada pessoa detém foro privilegiado para responder perante aquele juiz ou tribunal, tudo isso na forma do artigo 84 do Código de Processo Penal. E até mesmo se não está havendo supressão de instâncias. Ampla defesa. Eu, como promotor de justiça, doutor Danilo, doutora Fátima, me envergonharia se eu tivesse sucesso numa demanda em que a parte contrária tivesse seu direito à ampla defesa mitigado, ou mesmo até suprimido. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Suspeições ou impedimentos. Indiscutível que o órgão do Ministério Público deverá fiscalizar também essas questões, por se relacionarem com a imparcialidade do julgamento. Aliás, doutor Danilo, doutora Fábio e demais membros desse colégio, as atribuições de fiscalização do Ministério Público começam desde as investigações, que deverão ser presididas por quem a Constituição determina. Desse modo, o parquê deve acompanhar os inquéritos, exigindo que a autoridade policial que preside cumpra os prazos estabelecidos em lei. Assim também como observar o prazo máximo de 3 anos de duração dos procedimentos administrativos de natureza investigatória, nos termos prescritos na resolução, aliás, da portaria 291 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Nesse ponto, doutora Fátima Travassos, que também comanda a corregeria do nosso Ministério Público, quero fazer uma observação das promotorias de justiça criminal onde atuei. Semanalmente exigia do meu assessor um levantamento dos inquéritos e procedimentos administrativos sob nossa fiscalização para que o tempo de duração dos mesmos e observar a conclusão dos prazos determinados em lei e da admitida resolução. É importante registrar que inquéritos abertos 4, 5 ou 6 anos são completamente inadmissíveis. Enfim, senhoras e senhores, sem querer me alongar mais ainda, acredito que toda essa digressão, rememorando fatos importantes da minha atuação ministerial, era algo inevitável, pois, como dito, estou vivenciando nesse exato momento o ápice da carreira do Ministério Público. Portanto, achei por bem compartilhar com vocês alguns passos da minha caminhada no âmbito dessa nossa instituição. Saibam que todo o exposto aqui se deu com o intuito de expressar a necessidade de que devemos cumprir nossas atribuições com afinco e presteza. É assim que fazemos o Ministério Público, com amor, dedicação e responsabilidade, porque sei da grandeza da nossa instituição. Para concluir, gostaria de fazer os seguintes agradecimentos. Primeiramente a Deus, o Criador e sustentador de todas
as coisas e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem eu dedico toda a honra, que porventura eu venho aqui. Olho para trás, pastor Carlos Jorge, e também entrego esse conselho porque é procurador de justiça. E vejo claramente a mão de Deus me conduzindo. E hoje aqui assumindo o cargo de procurador de justiça no meu Ministério Público, sou um milagre de Deus, pois sou de origem muito humilde, filho de lavradores, nascido na roça, mãos calejadas de trabalho pesado, mas enfrentei muitas dificuldades para estudar e chegar onde estou chegando. Entretanto, diante das dificuldades, não me encurvei a elas. Não me coloquei como vítima da sociedade, mas enfrentei com fé firmada no meu Deus. E com os bons princípios da ética e moral cristã que desde cedo me foram repassadas pela minha família e pela minha igreja. Porque acredito que só através do esforço, do trabalho honesto, da dedicação aos estudos e da meritocracia é que se alcança o sucesso verdadeiro, seja ele individual ou coletivo. Agradeço também aos funcionários que me auxiliaram durante toda a minha carreira ministerial, pois ninguém consegue sucesso sozinho. E eu não vou citar nomes para não cometer injustiça de esquecer alguns, visto que foram muitos. Finalmente agradeço também a minha família. Marileide Fernandes Lima, minha esposa há 40 anos. Meus filhos, Vinícius, a sua namorada Késia, Thaís, minha filha, o meu genro Vitor Gabriel, que eu tenho como filho, e as minhas duas joiazinhas, duas doçurazinhas, que tanto me dão alegria. A Giovana e a Ana Luísa. Cadê a Ana Luísa? Está lá atrás. Eu às vezes fico a me perguntar, doutora, a senhora que é avó, tem também Carlos Jorge e outros mais. A Bíblia diz que filhos são heranças de Deus aos pais. Aí eu me pergunto, e netos? Herança é tua. Pois é, família é um projeto de Deus para o bem-estar do homem, da mulher e dos filhos. A família abençoada por Deus é lugar de abrigo e de segurança. Na família, por mais que hajam desavenças, sempre haverá lugar para o perdão. É a família a quem devo a maior parte do meu sucesso, pois muitas vezes teve que abrir mão das minha companhia, principalmente quando fui promotor de justiça e corregedor, período em que viajava a serviço de correção, semana sim, semana não. E para finalizar, eu quero citar um versículo da Bíblia, que está em Colossenses 3:23. Pastor Gedaías, meu pastor e pastor da minha família há 30 anos. Vejo também ali o pastor Flávio Mato, pastor Omar. Vossas reverendíssimas nos honram e nos abençoam com as nossas presenças. O versículo que eu quero citar diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração como que para o Senhor Deus, e não para nós. Portanto, doutora Fátima Travasso, minha luta para fazer bem o meu trabalho e não desviar a minha conduta, seja como cidadão, seja como membro do Ministério Público Maranhense, é porque devo prestar contas primeiramente ao meu Deus, depois à minha família, o meu bem maior nessa terra. Pois eu não teria condições de encarar minha família se procedesse indignamente. Na medida que devo ser exemplo para os meus filhos e admiração para minha esposa. Só depois de passar por esses dois filtros, doutora Fábio, é que penso que devo prestar contas também à Corregedoria do Ministério Público. Agradeço a paciência de todos em me ouvir. Muito obrigado. Podemos
nesse momento uma saudação da desembargadora Oriana Gomes, este ato representando o Tribunal de Justiça do Maranhão. Casamento, porque ele faz colhe comigo lá na Assembleia e aqui agora. Sim. Bom dia a todos. Eu queria dizer que estou honrada em representar o Ministério Público do Maranhão, mas mesmo que não fosse, eu vim aqui porque eu tenho os dois que estão sendo elevados a procurador. Eu sou tão feliz que eu já tenho aonde que eu estou trabalhando comigo lá na Quinta Câmara, a doutora Márcia e o doutor Valpini. Agora, me perdoe as vidas da vida, doutor Osmar, doutor Carlos, todos os promotores com os quais eu trabalhei aqui, quase todos, Pito, mas eu sempre digo que eu trabalhei, os 4 melhores promotores com que eu trabalhei foi o doutor Valpini, doutor Ofileno, doutor Antônio Dias, ainda tinha um outro que é o juiz federal, né, Ofileno, doutor Roberto Veloso. Também, todos foram meus melhores promotores. Agora, esses 4, Regina também, eu trabalhei com todos. E além do que eu sou filha do Ministério Público, eu vim do Ministério Público, essa minha sede de justiça, de equidade, a sede de justiça aristotélica, o justo meio, que é a coragem, que é a ousadia, entre a coragem que tem entre a ousadia e a covardia. Nós vivemos muito isso lá, eu, Valpini, doutor Antônio Dias, doutor Afileno e doutor Roberto Veloso, porque foi na cidade Imperatriz que nós fomos desafiados, doutor Valpini contou a história, e é muito difícil, a ponto de um sujeito que era processado, e que era deputado, ele dizia assim, viu, queridos colegas, dizia assim, olha, vamos, essa juizinha dizia lá um palavrão, que era palavrinho, ela pensa que eu vou na audiência, eu não vou. Aí eu chamava. Agora, uma coisa que eu posso dar testemunho, se você encontra policiais honestos, Ministério Público honesto, um juiz honesto, você faz alguma coisa, funcionários corretos, faz alguma coisa. Eu telefonava para o Bastos, que Deus o tem onde ele estiver, que foi um grande homem, ele era comandante da polícia. Não sei se Valpini se lembra, dizia assim, olha, Bastos, o senhor tem 100 homens aí para cercar o hotel de fulano? Ele disse, eu tenho, pois cerque lá, eu quero ver se ele não vem para a audiência. E ele vinha, mas é porque eu tinha o apoio dos promotores. É como o doutor Valpini disse, doutora Márcia, ninguém faz nada sozinho. E eu trabalhei com mais de 111 promotores, eu conferi. Só lá na 8ª vara, doutor desembargador Paulo, eu tinha 8, era meio ambiente, crimes contra financeira, contra tributário, idoso, eu trabalhava com todos sabem, e eram 2 contra 1, porque cada uma dessas atribuições tinha 2 promotores, e eu era sozinha, mas quero dizer da minha felicidade de trabalhar com esses senhores, com a doutora Márcia e doutora Rita. Eu sempre até brincava que às vezes elas ficavam meio zangadas com as testemunhas, quando estavam mentindo escandalosamente, e eu disse, olha, elas são brancas, loura e rica, eu que sou preta, não sou zangada assim. Preta é mais zangada, mas eles que são, doutora Márcia, doutora. Mas doutora Márcia é uma criatura maravilhosa, esplendorosa, Rita também, Valpini, que Deus os abençoe, eu estou lá trabalhando, doutor Gelder, que é uma sumidade, é o nosso mestre, corregedor, professor, e eu sou a presidenta da Câmara agora, imagina ser presidente de uma Câmara com ele lá. Mas eu também, e o senhor que inventou essa nota de mandar, que acreditou primeiro em mim, eu quero lhe agradecer, de me mandar representar, que agora o outro presidente pegou essa moda. Mas mesmo que ele não tivesse mandado eu aqui, eu vim porque eu me sinto filha do Ministério Público, eu fui promotora em Barreirinha. No tempo, doutor Valpini, que a gente já pegava ação civil pública, não tinha em 87, não tinha Constituição, mas a gente achava ação civil pública para impedir que botassem, criassem coisa ali no Rio Preguiça e colocassem também castanha de caju para não assorear o rio. E também uma coisa que o senhor lembrou bem, a atividade do Ministério Público é essencial. E desde esse tempo já tinha que o Ministério Público era o vigilante, podia ir nas delegacias e ver se tinha alguém preso ilegalmente. E eu também, porque eu vim do Ministério Público como magistrado, eu nunca aceitei delegado de calça curta na comarca, isto é, aqueles que não estavam habilitados para ser
promotor. E tenho a honra de dizer que nunca achei, porque às vezes tem uma pessoa que se queixa do Ministério Público, ou não sei o quê, ou de alguém que trabalha, um advogado, nunca achei um promotor de justiça. Nem um advogado que me dissesse assim, olha, a senhora pode fazer assim, assado, para ferir o direito de defesa das pessoas. Não, espero que nunca encontre. Eu estou com 74 anos, 35 anos na magistratura, quase 5 de Ministério Público, e nunca achei ninguém que me propusesse uma indecência, uma coisa errada, porque nosso caminho é a justiça, é o justo meio de Aristóteles, a equidade, é zelar. Os ricos já têm o dinheiro deles para se viver. A gente teve esse norte. Os pobres, mais as pessoas vulneráveis que precisam da gente. Mas mesmo os ricos precisam que você cumpra o artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição. Muito obrigada, um bom dia a todos. A doutora Aurelina Gomes vai fazer a entrega de um buquê de flores aqui em homenagem à incursão da doutora Márcia. Neste momento, o Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, na pessoa de seu presidente, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Danilo José de Castro Pereira, presta homenagem ao Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho, em memória ao falecido em março deste ano. Queremos convidar aqui a família do Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Miguel, representado aqui por seus filhos, Eduardo Neto e Marco José, para virem até o palco, para receber das mãos do Procurador de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, uma placa em homenagem e reconhecimento aos anos de dedicação e profissionalismo do Ministério Público do Maranhão. Moção de reconhecimento. O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Maranhão, por meio desta moção de reconhecimento, manifesta sua mais elevada admiração e respeito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho, que ao longo de 4 décadas como membro do Parquê Maranhense, exercendo os cargos de Promotor de Justiça e Procurador de Justiça do Ministério Público, dedicou sua vida ao fortalecimento da justiça e à defesa dos direitos da sociedade. Com um compromisso inabalável e uma atuação marcada por ética, coragem e excelência, o Dr. Eduardo Daniel Pereira Filho contribuiu significativamente para a promoção da justiça e da igualdade, consolidando seu legado como exemplo de servidor público exemplar e defensor incansável da legalidade e do interesse coletivo. Sua trajetória brilhante como procurador de justiça
Justiça no Ministério Público do Estado do Maranhão transcende o âmbito jurídico, sendo marcada pela determinação em fazer da justiça uma ferramenta de transformação social e pelo respeito aos princípios constitucionais. Para sua dedicação e inestimável contribuições, reafirmamos, com esta moção, nosso profundo reconhecimento e gratidão. Reconhecemos não apenas os 40 anos de trabalho, mas também o impacto duradouro de seu legado, que continuará a inspirar futuros profissionais e cidadãos em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. São Luís, 27 de maio de 2025. Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, Danilo José de Castro Ferreira, presidente. Era muito nosso amigo, todos nós aqui, todos nós amávamos muito ele, era uma pessoa respeitada juridicamente, profissionalmente, competência inquestionável, e era muito responsável, muito produtivo, dirigente dos seus afazeres processuais. Portanto, recebo essa homenagem do Colégio de Procuradores com muito carinho, com muito amor. Vou falar em nome de mim, do meu irmão e do meu pai falecido. Inicialmente cumprimentando aqui o Colégio de Procuradores, colegas do meu pai, na pessoa do excelentíssimo aqui, Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Dr. Danilo Castro, na pessoa também da Corregedora Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão, doutora Fátima Travassos. Tá? Cumprimentar também uma autoridade aqui, o Dr. Paulo Velten, membro do Poder Judiciário e atualmente presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, instituição a qual eu tenho o prazer de ser parte como servidor. Cumprimentar também todos os agentes políticos aqui do Poder Executivo, Legislativo e do Poder Judiciário. Poucas palavras aqui, agradecer imensamente pelo reconhecimento ao nosso pai, que aí ingressou no MP desde 84, então são aí 41 anos de Ministério Público. E deixar uma pequena reflexão aqui para todos. Pensando nessa trajetória toda, papai sempre buscou fazer as coisas de forma mais simples possível. Eu acho que assim, não teve nada, talvez nada de extraordinário, revolucionou o Ministério Público. Mas para mim o que foi extraordinário, talvez na trajetória dele, é que ele cumpriu, e eu digo assim, de forma brilhante, somente aquilo que está lá, salvo o melhor juízo, lá no artigo 129 da Constituição, que é as atribuições dos membros do Ministério Público. Então, ele ia ao trabalho todos os dias, ele nem gostava de tirar férias, nunca quis, assim, com todo respeito a quem ingressou pelo 5º Constitucional ao Poder Judiciário, mas sempre disse que não queria sair do Ministério Público. Nunca visou outra carreira. Então, assim, para mim, de extraordinário, o que ele fez no Ministério Público foi isso. A todos aqui presentes. Ele cumpriu somente o que ele tinha que fazer de forma brilhante. Sendo dirigente, não perdendo os prazos processuais, indo ao trabalho, comparecendo às audiências. Visão pessoal dele nunca foi muito a favor da videoconferência. Eu sei que é tecnologia, mas ele sempre gostou de cumprimentar pessoalmente os membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público. E aí, assim, até me veio à mente agora um filósofo grego, Epicuro, filósofo grego do período helenístico, que falava mais ou menos assim: a quem não basta pouco, nada basta. Talvez se a gente buscasse o simples, o básico, se a gente cumprisse tudo que está sendo proposto para cumprir, talvez se a gente fizer isso, somente isso, se a Constituição fosse, por exemplo, respeitada na sua íntegra, que a gente sabe que infelizmente não talvez o mundo seria um lugar melhor. E isso é extraordinário, porque você fazer tudo de forma brilhante, que lhe é proposto,
de forma diligente, de forma responsável, se você conseguir cumprir o básico de forma brilhante, eu acho que isso é extraordinário. É o simples que é extraordinário. Eu acho que foi isso que o papai fez, o simples de forma extraordinária, na minha visão. E para o seu pronunciamento, ouviremos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Danilo José de Castro Ferreira. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Eu vou saudar a todos na direta mesa, na pessoa do nosso excelentíssimo senhor Procurador-Geral do Estado do Maranhão, Dr. Valdênio Nogueira, caminha neste ato representando o governador do Estado do Maranhão, Dr. Carlos Brandão. Vou saudar os juízes que aqui se encontram, nas pessoas da doutora Oriana Gomes e do Dr. Paulo Velter, dois desembargadores muito queridos por todos nós, muito respeitados por toda a sociedade. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero citar inicialmente, depois, com muito prazer, com muito orgulho, o Egrégio Colégio de Procuradores, na pessoa da nossa querida Corregedora-Geral, doutora Maria de Fátima. E os meus queridos colegas, eu vejo aqui o doutor Zé Márcio, o doutor Garcia, o doutor Haroldo, o doutor Hermes, o doutor Rodolfo, o doutor Reginaldo, o doutor Andinac. Quem mais aqui? Tem muitos, a doutora Lena, a doutora Marinete, enfim, todos os meus colegas, eu vou saudá-los com muita efusividade, porque hoje nós estamos muito felizes com a chegada dos novos procuradores de justiça, com sua alegria e senso de responsabilidade empolgantes, para nutrir mais ainda o Colégio de Procuradores desses dois sentimentos. Então sejam bem-vindos, doutora Márcia, doutor Valdemir. As suas palavras aqui foram muito bonitas, instigantes e com certeza trarão para o Colégio de Procuradores mais vigor, mais dinamismo, para que a gente possa desenvolver melhor nossas atribuições na segunda instância e oferecer melhores serviços ainda à sociedade maranhense. Queridos, queridas, eu fico sempre me lembrando numa ocasião dessa de quanto o Ministério Público realmente é importante, conforme ambos os empossados falaram. Nós temos uma responsabilidade muito grande perante o Poder Judiciário, porque nós temos que ter, acima de tudo, a exata noção de que nós acusamos as pessoas. Nós combinamos, às vezes, por comissões que, se efetivadas, praticamente inviabilizam, às vezes, a vida civil da pessoa que nós processamos. Então, nós levamos ao Poder Judiciário demandas que precisam ser bem sopesadas com a defesa, com a expectativa, e, às vezes, a gente fica frustrado com as sentenças, com as decisões, mas isso é próprio de um sistema contraditório, um sistema garantista como o nosso. Então a gente tem que ter essa noção, e isso ao longo do tempo a gente vai aprendendo, vai depurando, mas graças a Deus, graças aos nossos esforços, o Ministério Público tem desempenhado bem o seu mistério. E eu quero aqui agradecer e reconhecer o trabalho, o ótimo trabalho do nosso Poder Judiciário, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, porque são pessoas responsáveis, pessoas dignas de nosso respeito, de nossa admiração, e que, portanto, nos honram muito quando recebem nossas petições, as processam e as julgam. Dr. Paulo Velter,
doutora Auriana, senhores juízes, vocês todos têm o nosso reconhecimento. Meus colegas, minhas colegas, nossos funcionários que estão aqui, senhores advogados, senhoras advogadas, esse é o papel do Ministério Público. O Ministério Público, ele, por natureza, é um órgão que está sempre na linha de frente, batalhando, mas é antipático. Ninguém gosta de fiscal, ninguém gosta de quem acusa, mas esse é o nosso papel. O doutor Valdemir fala uma coisa muito interessante: em segredo da sociedade sem o Ministério Público. Realmente, esse é o nosso papel. Por isso, pedimos sempre a compreensão de todos, mas não podemos deixar de exercê-lo. Olha, muito obrigado pela presença de todos, parabéns ao doutor Valdemir, à doutora Márcia, e que Deus nos ajude nessa caminhada de fazer justiça para a sociedade maranhense. Muito obrigado. Para declarar então encerrada esta sessão solene, com a palavra do Procurador-Geral de Justiça, doutor Danilo José de Castro Ferreira. Declaro encerrada esta sessão.